Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissão da Criança é contra banheiros unissex em escolas da cidade. Vereadores encerram comissão especial de inquérito sobre o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis em Guarulhos. Audiência pública sobre os desafios da inclusão de pessoas com deficiência é realizada na Câmara Municipal. Comissão questiona EDP e empresa sobre fiação solta nos postes da cidade. Decisão do STJ que limita ações das guardas civis municipais gera debate entre vereadores. A partir de agora, no Jornal da Câmara. A sede própria da Câmara Municipal foi pensada para receber a todos os públicos. Rampas, elevadores e sinalizações permitem que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida acompanhem de perto o trabalho parlamentar. Nesta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, veja os detalhes que fazem da Câmara um prédio acessível. Desde a mudança para a sede própria, a Câmara de Guarulhos implantou diversas medidas para garantir a acessibilidade no Legislativo. Logo na entrada do prédio, foram instaladas rampas de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No interior da Câmara, também há elevadores, rampas, banheiros específicos e espaços amplos que facilitam a circulação de cadeirantes. Diretor Executivo de Assuntos Administrativos, João Viseu, destaca a importância de democratizar o acesso ao Legislativo. O novo prédio nasceu de um projeto do nada, então a gente já seguiu toda a legislação. Hoje a gente tem um plenário totalmente acessível, pensado desde a recepção principal, que você vem por rampas, sem nenhum degrau. Qualquer um dos estacionamentos, você chega até o plenário sem nenhum degrau. Alguns lugares que tem um pequeno desnível tem alguma rampa, nem que seja uma rampa pequena, então é fácil chegar ao plenário. Todos os blocos são interligados, o que se facilita até numa falta de uma quebra de um elevador ou alguma coisa, tem interligação entre blocos que pode te ajudar. Os banheiros são acessíveis, pensamos em tudo que a legislação prevê. O plenário da Câmara foi construído para receber pessoas com deficiência e com necessidades especiais, no público e no espaço reservado aos vereadores. Dentro da galeria, há assentos para pessoas obesas, além de lugares reservados para a colocação de cadeiras de rodas. A primeira fileira dos vereadores não possui degraus e, para subir à mesa diretora, há um elevador especial. As placas de informação também são escritas em braille para pessoas com deficiência visual. João Viseu ainda ressalta que há recepcionistas disponíveis para auxiliar a população, caso seja necessário. Os elevadores têm os botões com braille, as placas identificadoras de todas as portas, de todos os setores, têm o nome do setor e em braille a identificação respectiva. E ainda pretendemos fazer na recepção principal da casa um caminho tátil que leve a um totem onde tenha a planta, o croquis em braille de todos os locais da casa, para que um deficiente, mesmo que não queira falar com ninguém, ele sozinho terá condições de identificar tudo. E o outro processo que nós temos em andamento, que nós estamos refazendo a calçada de todo o entorno da Câmara, com toda a faixa guia. Então, mais uns 2 meses, talvez, todo o entorno da Câmara terá faixa também para acompanhamento das pessoas. Para quem chega à sede do Legislativo de carro, os estacionamentos contam ainda com vagas demarcadas para idosos e pessoas com deficiência. Na parte de estacionamentos, a gente foi um pouco além do que a legislação pede. Então, nós temos 3 vagas para idosos, 3 vagas para deficientes, mesmo tendo um número de vagas de estacionamento bem pequeno, né? Nós não precisaríamos ter tantas vagas reservadas, mas é até uma questão de dar um exemplo para o município, para outras empresas, e vamos ter inclusive vaga para pessoas com espectro autista.
né? É um pedido da casa, então a gente vai ter isso também. E também há uma novidade na transmissão das sessões e outras atividades parlamentares pela TV Câmara Guarulhos. O Legislativo voltará a contar com tradução simultânea em Libras. O processo licitatório já está em andamento e a expectativa é que o serviço esteja no ar nos próximos meses. A Comissão da Criança aprovou nesta semana um projeto que proíbe banheiros unissex em escolas. Em reunião no dia 22 de agosto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude deu parecer favorável a 2 projetos de lei. Entre eles, o que proíbe a instalação de banheiros e vestiários unissex nas escolas públicas e particulares de Guarulhos, de autoria do vereador Thiago Surfista, do PSD. A outra proposta institui a campanha de lavagem auricular para a remoção de cera do ouvido nas escolas públicas municipais da cidade, apresentado pela vereadora Karina Soutur, também do PSD. No início da reunião, um grupo de conselheiros tutelares da cidade entregaram uma carta homenageando não só os vereadores da comissão, como outros parlamentares da casa pelo empenho do Legislativo na instalação de uma unidade do Conselho no bairro dos Pimentas em 2023, como explica a conselheira tutelar do bairro São João, Adriana de Oliveira. Hoje, nós temos 6 conselhos tutelares, né? E a partir da próxima gestão, vai ao 7º conselho tutelar. E isso daí foi uma mobilização de todos os vereadores, entendendo as demandas do Conselho Tutelar de Guarulhos, as dificuldades. Em sessão ordinária, dia 22, vereadores aprovaram 6 projetos na ordem do dia e encerraram comissão especial de inquérito sobre o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis em Guarulhos. A Câmara de Guarulhos realizou a 23ª sessão ordinária, na tarde de segunda-feira, dia 22. Durante o grande expediente, os vereadores aprovaram 9 requerimentos e deliberaram 2 projetos de lei para serem analisados nas comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, foram aprovados 6 projetos. Entre eles está um pedido de autorização da Prefeitura para desafetar uma área pública no Jardim Novo Ipanema. O objetivo é construir uma creche no local. Aprovado já em segunda discussão e votação, o projeto segue para sanção ou veto do prefeito. Além disso, foi analisado o relatório final da SEI, Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apurar possíveis irregularidades no recolhimento de ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, em Guarulhos. A comissão foi proposta pela vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. Relator da SEI, Gilvan Passos, do PSD, defendeu o arquivamento da comissão de inquérito sem investigação. A justificativa é que houve inexatidão no momento de elaboração do requerimento que criou a SEI, o que prejudicaria o procedimento investigatório. O relatório foi aprovado em plenário em votação única. Com isso, a SEI foi arquivada. Nesta semana, a Câmara Municipal recebeu uma audiência pública sobre os desafios da inclusão de pessoas com deficiência. Confira os detalhes. O plenário da Câmara de Guarulhos sediou na tarde da terça-feira, 23 de agosto, a audiência pública Desafios da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a implementação de políticas públicas para a inclusão. O evento foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A presidente do Conselho, Karina Moiano, comentou as principais demandas debatidas. Hoje foi um encontro para a construção coletiva de novas políticas públicas, organizadas pelos membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi um encontro bastante proveitoso, onde nós conseguimos extrair as principais demandas da população que sofre com acesso, com a falta de inclusão, principalmente as demandas voltadas à educação inclusiva, a questão do atendimento do transtorno do espectro autista. As propostas discutidas na audiência pública serão levadas a um fórum que deverá acontecer no fim do ano. Segundo dados do IBGE de 2021 apresentados na audiência, há mais de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Em Guarulhos, esse público ultrapassa 96 mil,
ou seja, quase 7% da população. Desse total, 48% tem deficiência visual, 25% motora, 16% mental ou intelectual e 12% auditiva. A data do encontro foi escolhida para coincidir com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, explicou Karina Moiano. Nós conseguimos colaborar, né, para esse momento com bastante empenho da população, com bastante participação, para fazer políticas públicas realmente efetivas, para comemorar essas datas de luta das pessoas com deficiência. Em reunião nesta semana, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico recebeu a EDP e empresas que compartilham postes com a concessionária de energia e questionou a fiação solta nos postes da cidade. Na manhã de 24 de agosto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico se reuniu com a EDP, concessionária de energia elétrica que atende Guarulhos, a SDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 13 empresas de telefonia e internet que compartilham os postes de energia com a EDP. O objetivo do encontro foi questionar as providências tomadas pela EDP e pelas empresas compartilhantes para retirar os fios soltos, desalinhados e emaranhados dos postes da cidade. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Soler, explicou que a Prefeitura tem fortalecido as fiscalizações com 1.128 autuações em nome da EDP, somando mais de 32 milhões de reais em débitos. O gestor apontou ainda que a concessionária será obrigada por lei a identificar os cabos até dezembro deste ano. A técnica de projetos da EDP, Juliana Fidalgo, explicou que a empresa recebe a notificação da Prefeitura e repassa para as compartilhantes, que têm 10 dias para realizar o reparo. Segundo a representante da EDP, em dezembro deste ano, entrará em vigor uma resolução que permitirá que a concessionária faça a retirada de fios das compartilhantes sem levar o caso para a Câmara de Conflito. Fábio Garcia, representante da 17 Telecom, afirmou que as empresas presentes na reunião estão abertas ao diálogo, têm compartilhado cabos entre si para reduzir o número de fios e atribuiu os cabos soltos a empresas não cadastradas junto à EDP. A Comissão de Desenvolvimento Urbano pretende retomar a cobrança de providências junto à concessionária e às compartilhantes após o período eleitoral. Caso não haja evolução na retirada dos fios soltos nos postes, a comissão pretende solicitar ao Legislativo a contratação de um técnico para acompanhar o grupo de parlamentares em fiscalização pela cidade, feita em conjunto com a SDU. 4 projetos de lei foram aprovados em segunda votação durante a sessão ordinária realizada dia 24 de agosto. Os itens seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. Na última quarta-feira, dia 24, foi realizada a 24ª sessão ordinária da Câmara de Guarulhos. Durante o grande expediente, os debates giraram em torno de 2 moções apresentadas. A primeira, de autoria do vereador Thiago Surfista, do PSD, é uma moção de apoio a projeto estadual que estabelece piso salarial aos farmacêuticos do estado de São Paulo. Diversos parlamentares se pronunciaram favoráveis à iniciativa. Já uma moção de repúdio proposta por Gilvan Passos, do PSD, dividiu opiniões em plenário. O vereador repudiou uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que limita a ação das guardas civis municipais, restringindo as abordagens. Enquanto alguns vereadores foram favoráveis à moção de repúdio, outros defenderam a decisão judicial. Na ordem do dia, foram aprovados 4 projetos de lei em segunda votação. Um destaque é o item que inclui o Dia Municipal de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra no calendário oficial de eventos do município. A data proposta é 20 de junho. Outro projeto aprovado autoriza a Prefeitura a construir uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no Jardim Guilhermino. Com a aprovação, os itens seguem para a sanção ou veto do prefeito. Uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que limita ações das guardas civis municipais gerou debate entre os vereadores da Câmara de Guarulhos. Durante a sessão ordinária realizada dia 24 de agosto,
O vereador Gilvan Passos, do PSD, apresentou uma moção de repúdio que gerou uma discussão em plenário sobre o real papel das guardas civis municipais. O vereador condenou uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que limita as ações das GCMs, restringindo as abordagens à população. A decisão trata de um caso específico, mas pode ter repercussão geral. Eu fiquei indignado, tendo em vista que o traficante que foi preso em flagrante, ele foi solto porque quem prendeu foi a GCM. Em nenhum momento o ministro do STJ, ele diz que não existia droga, que a quantidade não batia para ele ser um traficante, não, só porque era da guarda, foi preso por agentes da Guarda Municipal. Isso é um retrocesso. A Lei 13.022, assinada pela ex-presidente Dilma Rousseff, dá esse poder de polícia à Guarda Municipal. O momento que nós estamos passando, vamos discutir então a Constituição, eu acho que é válido, mas hoje você não pode limitar, hoje a falta que se tem da Polícia Militar na rua, do efetivo. Hoje uma guarnição da Polícia Militar, quando pega um flagrante, ela fica presa numa delegacia de 10 a 15 horas. Isso significa que aquela viatura não pode estar no patrulhamento. Hoje, com a ajuda da Guarda Municipal, não só na cidade de Guarulhos, mas na maioria de todas as cidades do nosso estado e do nosso país, fazem um trabalho junto. Por exemplo, nós temos o GGIM, o Gabinete de Gestão Integrada das Forças Policiais do nosso município, onde senta nessa mesa para discutir Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, a OAB, presidente de CONSEG, para ajudar a melhorar. E com isso é um retrocesso. Hoje o que a população quer é ser segura, é ter segurança na rua. Imagine você acabou de ser assaltada. A primeira viatura que passar, você vai olhar se é Polícia Militar ou se é Guarda Municipal para dizer, olha, ali acabou de haver um estupro. Olha, aquela pessoa ali, o marido entrou naquela casa, espancou a ex-esposa. Ou a ocorrência que for, você vai se preocupar, não, a Guarda Municipal chegou, mas não pode ser ela. Então isso para nós é um retrocesso. Agradeço a todos os vereadores que foram favoráveis a essa moção e também aqueles que discutiram o contrário, porque eu acho que o parlamento é isso, mas nós precisamos chegar num denominador comum. Entre os parlamentares que fizeram um contraponto à moção de repúdio está Marcelo Seminaldo, do PT. O vereador discordou que houve flagrante no caso em questão e afirmou que a decisão do STJ apenas limita a realização de abordagens policiais pelos guardas civis municipais. Ele ainda defende uma revisão no sistema de segurança pública. A Guarda Civil, quando ela não surgiu para fazer a função que ela faz hoje. Ela foi assumindo essa função que ela faz hoje justamente pela ineficiência dos governos estaduais que perceberam que eles não investindo em policiamento, os prefeitos seriam cobrados pelas pessoas que vivem no município para agir de alguma maneira e aí acabavam fazendo com que as guardas civis assumissem essa função de policiamento ostensivo, por exemplo, que compete à polícia militar. E aí, para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, um policial militar em início de carreira, ele recebe R$ 3.300, que já é um salário baixo, né? Aqui no município de Guarulhos, um policial da Guarda Civil em início de carreira, ele recebe R$ 2.200, que é menos ainda. Então, a conta que eles fazem é justamente essa. Ao invés de pagar R$ 3.300 para um que já é pouco, não paga para o prefeito ser obrigado a contratar um por R$ 2.200 para fazer a função daquele outro, né? E o que eu propus hoje aqui foi estender o debate, né? Fazer com que a gente discuta, inclusive, já que estamos no ano de eleição para presidente, a questão da função das polícias, se é de fato o melhor para o Brasil que a polícia seja militar. Eu, por exemplo, entendo que não, né? A gente pode copiar o sistema norte-americano, por exemplo, onde lá você tem a polícia federal, a polícia estadual e a polícia municipal, e todas elas são civis. Isso facilita muito, inclusive, na relação da justiça com esses policiais também. Além da apresentação da moção, o vereador Gilvan Passos disse que o assunto vai ser discutido na Comissão de Segurança Pública do Legislativo. Ele também solicitou uma reunião com o CONDEMAT, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o idealizador e presidente da ONG Minha DAO é Up, Anderson Ferraz. Veja um trecho da entrevista. A criança típica, a pessoa com síndrome de Down, que tem a deficiência intelectual, não é porque ela tem uma deficiência intelectual que ela não tem percepção da realidade. A percepção da realidade é igual
porque ela é ser humano, ela pensa, ela tem os mesmos mecanismos naturais do ser humano, o cérebro, o sistema nervoso, etc., é igual às pessoas típicas. Então, a falsa percepção da realidade não é um paradigma para as pessoas com síndrome de Down. Ela é uma realidade. Então, a criança ela precisa ter a referência de pai e mãe. E os responsáveis disso é o próprio pai e a própria mãe. Então, eu quero que os pais cheguem mais perto, eu quero que os pais vejam que tem um pai que é pai da Sofia, que tem síndrome de Down, e que leva esse projeto e também quer que eles fiquem mais perto da gente. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!